Cadeia global de suprimentos e os choques de oferta. Entenda como os processos logísticos afetam nos preços de produtos destinados ao consumidor final, no varejo. Sem matérias-primas, a indústria não pode produzir produtos acabados com vistas a atender ao consumidor final nos pontos de venda. Da mesma forma, sem os insumos ou demais elementos necessários à produção de qualquer bem ou serviço, nada também acontece nesse sentido. É nessa concepção em linha com o raciocínio anterior que entra a chamada cadeia de suprimentos, ou como os adeptos de anglicismos gostam de chamar, supply chain. Trata-se, portanto, de operações que abrangem várias regiões geográficas, com múltiplos fornecedores, fabricantes e mercados. Através da cadeia de suprimentos, é possível traçar todo um panorama de custos para a produção de itens ou serviços a serem disponibilizados ao mercado varejista final e, assim, se ter a formação de preços, onde logicamente estão embutidos outros custos, tais como impostos. De certo modo, portanto, é possível rastrear a produção das matérias-primas, passando pelo processamento fabril, a distribuição, até os pontos de venda aos clientes varejistas finais. Atores da cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos abrange uma variedade de participantes, desde modestas empresas locais até imponentes multinacionais. Os principais elos são: fornecedores de matéria-prima, são a base da cadeia, fornecendo os insumos essenciais para a produção de bens. Fábricas, são os transformadores, convertendo insumos em produtos desejados pelos consumidores. Centros de distribuição, atuam como intermediários, garantindo que os produtos estejam prontos e disponíveis para distribuição. Transportadoras, essenciais para a logística, garantem que os produtos se movam eficientemente entre diferentes pontos. Varejistas, são o ponto de contato direto com o consumidor, oferecendo os produtos em ambientes acessíveis. Consumidores, o destino de qualquer produto, são os que validam e impulsionam toda a cadeia com sua demanda. Prestadores de serviços, auxiliam nos bastidores, otimizando processos e apoiando as operações centrais da cadeia. Por fim, toda essa cadeia precisa trabalhar de forma integrada e eficiente para entregar valor ao cliente final. Cadeia de suprimentos responsiva versus cadeia de suprimentos eficiente. Existem dois principais modelos de gestão de cadeias de suprimentos, a responsiva e a eficiente. A cadeia responsiva prioriza a agilidade e flexibilidade para atender rapidamente a demanda, mesmo que o custo seja um pouco maior. Já a cadeia eficiente foca em ganhos de escala e redução de custos, mas pode ter dificuldade em se adaptar. Na prática, é preciso encontrar um equilíbrio entre esses dois modelos. As pequenas e médias empresas geralmente se beneficiam mais da cadeia responsiva, para atender seus clientes com rapidez e qualidade. Já grandes multinacionais tendem a priorizar a eficiência de custos global. Em suma, independentemente do modelo, o fundamental é alinhar a estratégia da cadeia de suprimentos com a proposta de valor para o cliente. Desafios da internacionalização das cadeias de suprimentos. A internacionalização das cadeias de suprimentos, embora abra portas para oportunidades globais e otimização de recursos, apresenta uma gama de desafios intrincados que exigem soluções inovadoras e estratégias robustas. Instabilidade geopolítica e comercial. Tensões entre nações podem provocar interrupções súbitas na cadeia de suprimentos, tornando vital a diversificação de rotas e parceiros. Longas distâncias. A amplitude geográfica acarreta desafios como atrasos logísticos, ruptura de estoque e dificuldades em monitoramento, necessitando de um planejamento logístico preciso. Heterogeneidade legal e cultural. Conciliar as variações de leis, moedas, idiomas e normativas torna-se fundamental para assegurar uma operação fluida e sem contratempos. Exposição a riscos diversificados. A amplitude global amplia a susceptibilidade a eventos adversos, desde desastres naturais a questões como pandemias ou ameaças de terrorismo. Este artigo da FGV, por exemplo, ilustra vários desses desafios e pode ser consultado para um entendimento mais profundo. Para navegar por esses desafios com destreza, torna-se crucial o investimento em estratégias proativas. Isso pode envolver a identificação e parceria com fornecedores alternativos em diferentes regiões, manter um estoque de segurança para contornar interrupções, implementar sistemas de monitoramento em tempo real para rastrear movimentações e, além disso, desenvolver planos de contingência bem estruturados, capazes de responder a adversidades inesperadas.
Recentemente, de modo mais preciso desde a pandemia de Covid-19 em 2020, a cadeia de suprimentos ganhou uma atenção maior, devido às interrupções na produção de certos bens primários e que afetou todo o restante dos elos produtivos, gerando, não propriamente um desabastecimento generalizado, mas um certo abastecimento pouco acima de limites seguros, onde inevitavelmente ocorre alguma inflação. Curiosamente, ainda que não haja nenhuma crise sanitária global, tal como em 2020 e 2021, alguns problemas muito semelhantes referentes ao abastecimento de mercadorias primárias dentro da cadeia de suprimentos estão sendo observados, como no caso da produção de ovos, sobretudo nos Estados Unidos e que começa a afetar o Brasil, além de outros produtos in natura, tais como café e proteínas de corte de origem animal. A Páscoa brasileira, em que tradicionalmente o consumo de chocolates aumenta, também se observa movimentações da indústria, no sentido de reajustes acentuados de preços. A alegação para os aumentos, da parte da cadeia industrial do chocolate no Brasil, se daria ao redor da escassez de sua principal matéria-prima, o cacau, o que teria elevado os custos de produção em função disso. O mesmo ocorre em relação ao café, produto qual teria sofrido baixas consideráveis nos estoques globais, alegados em fatores como as mudanças climáticas que teria afetado a produção nos cafezais dos principais países produtores, Honduras, Indonésia, Colômbia, Vietnã e Brasil. Como resultado, o Brasil tem registrado recordes nas exportações de café, o que tem feito diminuir a oferta do produto no mercado doméstico e, com isso, disparar os preços ao consumidor brasileiro. Observa-se, portanto, que a questão entre oferta e procura tem obedecido mais a fatores relacionados aos estoques globais dentre as principais commodities agrícolas, as quais, boa parte delas, são cotadas na Bolsa de Mercadorias de Chicago. Além do café, o mesmo fenômeno tem sido observado com a carne, em que há o registro de recordes nos embarques do produto destinadas às exportações, já que os preços são definidos conforme a demanda global e não mais, de acordo com a demanda e a oferta interna dos países produtores das commodities. Nesse sentido, a cadeia global de suprimentos está condicionada ao monitoramento na disponibilidade de oferta em conformidade com a demanda internacional, que por sua vez é cotada nas bolsas de mercadorias globais. Com a maturação das transações de mercadorias e insumos em decorrência da globalização, a cadeia internacional de suprimentos ganhou ainda mais importância. Entretanto, agora, mesmo até em função de alguns movimentos opostos governamentais de desglobalização, começam a se apresentar problemas que antes não havia, tais como choques de ofertas mundiais, que influenciam em mercados consumidores locais. A importância dos estoques reguladores. Desse modo, fica nítida a importância de os governos sempre trabalharem com estoques reguladores, no sentido de haver um maior controle da oferta e, com isso, não afetar os preços nos mercados internos dos países produtores. Nesse sentido, se antes os estoques reguladores serviam como balizamento de preços mínimos, para que os agentes produtores de mercadorias primárias, essencialmente agrícolas ou pecuários, não sofressem com cotações muito abaixo de seus custos de produção, hoje essa dinâmica se faz necessária numa lógica completamente inversa, em que vise a proteção do poder de compra das moedas nacionais frente às cotações internacionais dessas mercadorias, para que não ocorra choques de preços ou inflacionários devido a crises de oferta. Outra medida extremamente importante seria o desenvolvimento de políticas que visem agregar valor à produção de commodities agropecuárias, onde, havendo algum grau mínimo no processamento agroindustrial dessas mercadorias, se pudesse oferecê-las a preços maiores e isso viesse a dar musculatura nas entradas de moeda estrangeira na economia, especialmente sobre a balança comercial e o saldo em transações correntes. Algo como restringir ainda exportações de gado vivo em pé, para que sejam abatidos em outros países, por exemplo. Além disso, fatores como o aumento dos custos logísticos também impactam na cadeia global de suprimentos, principalmente no que se refere aos fretes relacionados ao transporte marítimo. Algumas rotas chegaram a ficar mais longas, devido a conflitos envolvendo grupos extremistas, como os ocorridos no Canal de Suez, no Egito. Outros custos envolvendo o uso de contêineres, que aumentaram muito desde a pandemia de Covid-19 em 2021, também estão entre os problemas verificados, como custos de estadia nos portos e os fretes em torno de $10.000 por container. Desafios logísticos no Brasil que impactam a cadeia de suprimentos. A maior abrangência da malha de transportes terrestres nas regiões sul e sudeste do Brasil acaba por saturar o uso dos portos nas duas regiões mais ricas do país,
Enquanto isso, os portos do Arco Norte e Nordeste continuam menos movimentados, devido a uma menor disponibilidade de acessos, sejam rodoviários ou por vias férreas. Essencialmente em atendimento ao agronegócio, novos projetos ferroviários como a Ferrovia Estadual de Mato Grosso, já em execução, e a Ferrogrão, na fase de licenciamentos ambientais, são de extrema importância. A pavimentação de rodovias é outro desafio brasileiro. Praticamente houve a paralisação de novos projetos para asfaltamento de estradas federais no país. Já entre as estaduais, nos estados mais pobres, do norte e nordeste do Brasil, o desafio é ainda maior, devido à ausência de uma política que garanta a poupança de recursos financeiros direcionados a investimentos públicos na área de transportes. Em nível global, o desafio são as taxas americanas, até sobre navios oriundos da China, outra medida que pode bagunçar o transporte global.